Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que se ligam no meu canal, neste vídeo faremos um estudo sobre os polinômios. As aulas anteriores estão na descrição desse vídeo, vocês podem ir lá, clicar, assistir e tirar suas dúvidas. Vamos começar nossa aula com a seguinte situação-problema, que diz o seguinte: Juliana separou uma parte de sua chácara para o plantio de hortaliças e verduras. No esquema estão representadas as dimensões de cada uma de suas partes. Observe na figura abaixo. A primeira parte foi reservada ao plantio de alfaces, cuja figura possui dimensões iguais a x e x. A segunda parte foi reservada ao plantio de cenouras. Esta figura possui dimensões iguais a x e y. E a terceira parte foi reservada ao plantio de repolhos, cuja figura possui dimensões iguais a y e y. De acordo com as indicações da figura, qual é a expressão algébrica que representa a área total que Juliana reservou para o plantio? Bom, para resolvermos esta situação-problema, primeiro vamos determinar a área de cada uma de suas partes. Observe, a área que corresponde ao plantio de alfaces é igual ao produto de x por ele mesmo. Temos aqui um produto de potência de mesma base. Conservamos a base x e somamos os expoentes, ficando a área igual a x elevado ao expoente 2. A área que corresponde ao plantio de cenouras é igual ao produto de x por y. X vezes y é o mesmo que xy. A área que corresponde ao plantio de repolhos é igual ao produto de y por y. Temos aqui o produto de potência de mesma base, base y, somamos os expoentes, ficando a área igual a y elevado ao expoente 2. Bom, então temos aqui a expressão algébrica que representa a área total reservada para o plantio, x elevado ao expoente 2 mais xy mais y elevado ao expoente 2. Bom, temos aqui monômios semelhantes? Não temos monômios semelhantes. Então, neste caso aqui, a conta termina aqui, porque não podemos efetuar a adição algébrica de monômios que não são semelhantes. A expressão que representa a área total reservada para o plantio de hortaliças e verduras desta chácara é chamada de polinômio. E de acordo com esta situação-problema, podemos dizer que polinômios são expressões algébricas que indicam uma adição algébrica de monômios. Vejamos aqui alguns exemplos. Temos aqui AB mais x elevado ao expoente 2 é um polinômio formado por dois monômios. Quem são esses monômios? AB e x elevado ao expoente 2. Abaixo temos o seguinte polinômio: x elevado ao expoente 2 mais xy mais y elevado ao expoente 2. Temos aqui um polinômio formado por três monômios. Quem são estes monômios? São x elevado ao expoente 2, xy e y elevado ao expoente 2. Temos aqui um outro polinômio, 2xy. É um polinômio formado apenas por um monômio. Quem é esse monômio? 2xy. Bom, a partir destes exemplos, podemos dizer que qualquer monômio é um polinômio. E os monômios que formam um polinômio são chamados de termos de um polinômio. Bom, agora vamos aprender a escrever e a determinar um polinômio reduzido de uma expressão algébrica. Observe aqui o seguinte exemplo: 5x elevado ao expoente 2 mais xy mais 2xy mais 2x elevado ao expoente 2 mais 3xy. Bom, observe que nesse polinômio aí temos o que? Monômios semelhantes. Bom, para efetuarmos o cálculo, primeiro vamos organizarmos quem são os monômios semelhantes. Observe, quem são os monômios semelhantes cuja parte literal é x elevado ao expoente 2. São 5x elevado ao expoente 2 e
2x elevado ao expoente 2. Então, ficando 5x elevado ao expoente 2 mais 2x elevado ao expoente 2. Quem são os monômios semelhantes, cuja parte literal é xy? São estes monômios, xy, 2xy e 3xy. Ficando assim, xy mais 2xy mais 3xy. Bom, 5x elevado ao expoente 2 mais 2x elevado ao expoente 2, 5 mais 2 é igual a 7. 7 o quê? X elevado ao expoente 2. xy mais 2xy mais 3xy. 1 mais 2 mais 3 é igual a 6 o quê? 6xy. Resultando no seguinte polinômio, 7x elevado ao expoente 2 mais 6xy. Dizemos que este polinômio, 7x elevado ao expoente 2 mais 6xy, é um polinômio reduzido. É a forma reduzida do polinômio deste exemplo. Vejamos aqui um outro exemplo. Temos aqui 5a mais 2b menos 6 mais c menos 3a mais 4 menos 5b. Bom, primeiro vamos verificar. Há monômios semelhantes neste polinômio? Sim. Bom, então vamos organizar os termos semelhantes. Primeiro, que são os termos formados pela variável a? São 5a e menos 3a, ficando 5a menos 3a. Quem são os monômios formados pela variável b? São 2b e menos 5b, ficando 2b menos 5b. E quem são os monômios que não possuem parte literal? São menos 6 e mais 4. Vocês estão vendo ali. E quem são os monômios, ou qual é o monômio que é formado pela variável c? Somente c. Agora podemos efetuar a adição algébrica de monômios. Temos aqui que 5a menos 3a é igual a 2a. 2b menos 5b é igual a menos 3b. Menos 6 mais 4 é igual a menos 2. Bom, efetuamos o cálculo e chegamos ao seguinte resultado. 2a menos 3b menos 2 mais c. É a forma reduzida do polinômio deste exemplo. É o polinômio reduzido. Pessoal, alguns polinômios recebem um nome especial ou nome particular. E precisamos dar um destaque para estes polinômios. Observe aqui, os polinômios que possuem apenas um termo são chamados de monômios. Temos aqui como exemplo 2xy. Os polinômios que possuem dois termos são chamados de binômios. E temos como exemplo 7x elevado ao expoente 2 mais 6xy. E os polinômios que possuem três termos são chamados de trinômios. E temos como exemplo x elevado ao expoente 2 mais xy mais y elevado ao expoente 2. Grau de um polinômio reduzido não nulo. Bom, o grau de polinômio é dado pelo termo de maior grau. Bom, para determinarmos o termo de maior grau, vamos lembrar de grau de um monômio. Observe aqui este exemplo. 7a elevado ao expoente 5 menos 3a elevado ao expoente 2, b elevado ao expoente 3, mais 5a elevado ao expoente 5b. Qual é o grau deste polinômio? Bom, sabemos que o grau de um monômio é determinado pelo expoente da variável deste monômio ou pela soma dos expoentes das variáveis. Bom, no primeiro termo temos apenas 7a elevado ao expoente 5. Bom, o expoente da variável a é 5. Podemos concluir que este termo, 7a elevado ao expoente 5, é do quinto grau. O segundo termo é 3a elevado ao expoente 2, b elevado ao expoente 3. Temos duas variáveis, a e b. Somando os expoentes de a e de b, temos que 2 mais 3 é igual a 5. E podemos concluir que este termo aqui, 3a elevado ao expoente 2, b elevado ao expoente 3, é do quinto grau. E por fim temos o seguinte termo, 5a elevado ao expoente 5, b. Bom, temos as variáveis a e b. Somando os expoentes das variáveis a e b, ou seja, 5
mais 1 é igual a 6. Então podemos concluir que este termo 5a elevado ao expoente 5b é do sexto grau. Como este termo aqui, 5a elevado ao expoente 5b, é o termo de maior grau, podemos concluir que este polinômio aí, deste exemplo, 7a elevado ao expoente 5, menos 3a elevado ao expoente 2, b elevado ao expoente 3, mais 5a elevado ao expoente 5b, é do sexto grau. Bom, vejamos aqui mais um exemplo para verificar se aprendemos de fato este conteúdo. Vamos determinar aqui o grau do seguinte polinômio: x elevado ao expoente 3 menos 6x elevado ao expoente 2, y elevado ao expoente 2, menos 2xy. Bom, qual é o grau do seguinte monômio? X elevado ao expoente 3. O expoente é 3. Então, este termo é do terceiro grau. Qual é o grau desse monômio? 6x elevado ao expoente 2, y elevado ao expoente 2. Então, vamos somar os expoentes das variáveis x e y. 2 mais 2 é igual a 4. Então, este termo é do quarto grau. E 2xy, as variáveis x e y estão elevadas ao expoente 1. Vamos somar 1 mais 1 é igual a 2. Podemos concluir que este termo é do segundo grau. Como, gente, o monômio menos 6x elevado ao expoente 2, y elevado ao expoente 2, é o termo de maior grau, podemos concluir que o polinômio deste exemplo é do quarto grau. Bom, lembrando, quando estudamos monômios, que determinamos grau de um monômio em relação a uma das variáveis, também podemos determinar grau de um polinômio em relação a nossas variáveis. Vamos aproveitar o exemplo anterior. Vamos determinar aqui o grau deste polinômio em relação a uma das variáveis, em relação à variável x e em relação à variável y. Bom, em relação à variável x, observe que o termo onde a variável x está elevada ao maior expoente é x elevado ao expoente 3. Então podemos dizer que este polinômio é do terceiro grau em relação à variável x. Agora, em relação à variável y, o termo que possui a variável com o maior expoente é 6x elevado ao expoente 2, y elevado ao expoente 2. Então podemos concluir que este polinômio é do segundo grau em relação à variável y. Polinômios com uma só variável. Alguns polinômios possuem apenas uma única variável, como vocês podem ver aqui nos seguintes exemplos. X elevado ao expoente 2 menos 8x mais 12 apresenta somente uma variável, a variável x, cujo termo de maior grau é x elevado ao expoente 2. Então podemos dizer que este polinômio é do segundo grau, na variável x. Seguindo, temos aqui um outro exemplo. 2y elevado ao expoente 4 menos 3y elevado ao expoente 3 mais 5y elevado ao expoente 2 menos 6y mais 4. Observe este polinômio. Apresenta somente uma variável, a variável y. E o termo de maior grau deste polinômio é 2y elevado ao expoente 4. Então podemos dizer que este polinômio é do quarto grau na variável y. Bom, em geral, os termos de um polinômio com uma variável só são apresentados segundo as potências decrescentes dessa variável, como vocês podem observar nestes dois exemplos. No primeiro exemplo, temos x elevado ao expoente 2, menos 8x elevado ao expoente 1, mais 12, que está acompanhado de x elevado a 0. E sabemos que todo número elevado ao expoente 0 é 1. Abaixo temos aí 2y elevado ao expoente 4, vai decrescendo, menos 3y elevado ao expoente 3, mais 5y elevado ao expoente 2, menos 6y elevado ao expoente 1, mais 4y elevado ao expoente 0. Bom, pessoal, no próximo vídeo estudaremos as operações com os polinômios. Assim finalizamos a nossa aula, continue acompanhando o nosso canal e nos veremos nos próximos vídeos.